Amigos de todo o Brasil, está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Esse programa é uma parceria da Rede de Ensino LFG com a TV Justiça e nele você vai ter um resumo dos principais temas que caem no exame da OAB. O nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco chama-se O Tema do Dia. E nele eu vou fazer uma breve explicação sobre a matéria que eu escolhi hoje para tratar com vocês. O segundo bloco chama Pergunte ao Professor. E nele eu vou responder questões de candidatos do Brasil inteiro a respeito daquele tema. E o terceiro bloco é o X da questão. Nele a gente vai aplicar o conhecimento que teve na teoria. Na prática, a gente vai resolver testes que já caíram na OAB a respeito daquele tema. O tema de hoje são crimes contra a honra. Você sabe a diferença entre calúnia, difamação e injúria? Será que você já foi caluniado alguma vez? Injuriar. Já injuriou alguém? Quer saber? Então fica com a gente. Calúnias foram lançadas contra mim. Ou assim, eu estou injuriado porque me injuriaram. Eu acho que grande parte da confusão desse tema vem do fato de que a gente usa coloquialmente essas palavras, calúnia, difamação e injúria, num sentido pouco técnico. Quer dizer, a gente usa num sentido um pouco impreciso. Até aí tudo bem. Ninguém é obrigado a falar em juridiquês no seu dia a dia. Mas o problema é que quando a gente transfere isso para o conhecimento jurídico, para um exame, para uma prova, aí complica. Porque muita gente faz uma tremenda confusão entre calúnia, difamação e injúria. Então a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é a diferença entre essas 3 espécies de crime contra a honra e o que eles têm em comum. Vamos começar pelo que eles têm em comum. Os 3 são espécies de crimes contra a honra, crimes que atingem ou o nosso sentimento de autoestima, de amor próprio, e essa é a chamada honra subjetiva, o que eu penso de mim mesma, ou o meu sentimento de reputação, ou melhor, o que os outros sentem a respeito de mim, a reputação da qual eu gozo junto aos meus pares. E essa é a chamada honra objetiva. Pois bem, a calúnia e a difamação são crimes que atingem, sobretudo, a honra objetiva. Você sabe que existem alguns doutrinadores, e eu vou citar só o melhor de todos, o nosso querido e grande Hungria, que dizem uma coisa que é bastante razoável: essa separação entre honra objetiva e subjetiva é um pouco artificial. E eu acho que isso dificulta um pouco o nosso entendimento. Poxa vida, quando alguém destrói a minha reputação no meu local de trabalho, é claro que isso me entristece. Por outro lado, se alguém me humilha na frente dos outros, isso também abala a minha reputação. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode levar tão a ferro e fogo essa separação entre honra objetiva, reputação, e honra subjetiva, sentimento de autoestima. Mas a verdade é que a calúnia e a difamação atingem, sobretudo ou principalmente, a honra objetiva, ainda que acabe respingando também na honra subjetiva. Enquanto a injúria atinge principalmente a honra subjetiva, embora possa acabar tendo impacto também na minha reputação. Isso é importante, não é uma mera diferença terminológica, é importante sobretudo para afirmar o momento consumativo, que a gente vai ver daqui a um minutinho. Bom, quanto à tipificação, a calúnia consiste em imputar a alguém, atribuir a alguém, falsamente, um fato definido como crime. Como é que é isso mesmo? Vamos recapitular. Eu atribuo, ou seja, eu digo que alguém cometeu, atribuo a alguém a prática de um fato. Tem que haver, portanto, um fato, uma descrição de um acontecimento. Esse fato tem que ser definido como crime. Mas o principal da calúnia é que essa imputação tem que ser falsa. Então veja, se eu imputo a alguém, se eu conto para você que uma determinada pessoa
cometeu um crime e isso é verdade, ora, o direito à privacidade do criminoso não ampara o seu direito de cometer crimes privativamente, é claro. Então, portanto, quando eu relato a terceiros que alguém cometeu um crime que de fato cometeu, não há calúnia. Para calúnia é preciso, então, anote aí, a imputação de um fato, não é uma mera qualidade negativa, um atributo, é um fato definido como crime, não uma mera conduta desabonadora, desonrosa, como crime, e essa imputação tem que ser falsa. Então é preciso da falsa imputação de fato definido como crime. Muito bom. A difamação. A difamação tem pontos muito semelhantes à calúnia. Nela também há a atribuição de um fato. Veja, não é a mera qualidade negativa, é a atribuição de um fato. Mas esse fato, ao contrário da calúnia, não é definido como crime. É um mero fato desabonador, um fato desonroso. Bem, é claro que a noção de honra ou desonra é um pouco subjetiva. Mas, por exemplo, se alguém imputa a mim, deixe-me colocar aqui como vítima da difamação, se alguém imputa a mim a prática de adultério, alguém disse que eu sou adúltera, que eu tenho relações extraconjugais, como você sabe, o adultério não é mais crime. Desde 2005, o adultério foi descriminalizado. Portanto, se alguém imputa a mim, se alguém conta a terceiros que eu cometo adultério, essa conduta de quem contou aos outros que eu cometo adultério é difamação e não calúnia. Agora, se alguém imputa a mim, diz que eu cometo estelionato, que eu cometo tráfico de drogas, aí sim, isso vai configurar calúnia se a imputação for falsa. Então vamos ver as diferenças. Calúnia, a imputação de fato definido como crime e a imputação tem que ser falsa. A difamação, a imputação de fato desonroso e aí um detalhe importantíssimo. Como na difamação eu não imputo a prática de um crime, eu imputo a mera prática de um fato desonroso, bom, aí o interesse privado, a preservação da privacidade, prepondera sobre o interesse público da descoberta daquele fato. Portanto, e isso é fundamental, para a difamação, pouco importa se o fato é verdadeiro ou falso. Então, diferenças entre calúnia e difamação. Calúnia, a imputação de fato definido como crime e imputação que deve ser falsa. Difamação, a imputação de fato desonroso, pouco importando se essa imputação é verdadeira ou falsa. Por fim, a injúria. A injúria é um crime bastante diferente desses dois primeiros. A calúnia e a difamação, como nós já advertimos no começo dessa pequena aula, atingem a honra objetiva, o que os meus pares, o que os outros pensam a meu respeito. A injúria não. A injúria é um crime contra a honra subjetiva. Então ela visa atingir o meu sentimento de autoestima, o meu sentimento de amor próprio. E por isso, a injúria não precisa da imputação de fato. Aliás, veja que quanto à injúria, não há sequer os verbos imputar, né? Não há imputar fato, não. A gramática da injúria é outra. E qual é ela? Ofender. Ofender a dignidade ou o decoro. Ofender a dignidade ou o decoro. Me manifestar ofensivamente, visando dolosamente, porque todos os crimes contra a honra só prevêem modalidade dolosa, visando dolosamente atingir a sua honra subjetiva, atingir o seu sentimento de autoestima, o seu sentimento de amor próprio. É por isso que para a injúria não é preciso a imputação de fato. Basta a atribuição de uma qualidade negativa. A injúria pode ser a mera expressão de uma opinião, a mera atribuição de um atributo, de um defeito. Então veja, para fins de exame de OAB,